Olá a todos! Hoje nós iremos apresentar sobre a aplicação de álgebra linear na engenharia. Nosso grupo é composto por Isla Gabriela, Marielle de Jesus e William Henrique. Todos nós tivemos tarefas fundamentais para a criação desse mini projeto, como vocês podem ver na descrição. Introdução. A palavra álgebra é de origem árabe. Ela é uma variante da palavra aljarbe, que, apesar do significado incerto, estaria relacionada à restauração ou junção de ossos quebrados. Nos dias atuais, a álgebra linear é uma área da matemática de grande importância. Apresenta conteúdos fundamentais para o aprofundamento em diversas áreas, não somente exatas, mas também outras áreas das ciências. De forma sutil ou não, tal assunto está presente de várias formas no nosso cotidiano. Nosso mini projeto traz de forma simples e precisa aplicações da álgebra na engenharia, um exemplo das várias aplicações que podem existir. Desenvolvimento. O presente estudo refere-se à aplicação de álgebra linear na construção civil, sendo tal aplicação realizada em uma situação de estrutura, 2.1 Estruturas, 2.2 Método de nós e 2.3 Aplicação prática. O que podemos dizer sobre estruturas? A priori, estrutura é a armação, ou mais precisamente, a armadura responsável por manter a forma e formação na sustentação de um determinado trabalho de engenharia, dos diversos ramos, sub-ramos e atividades dessa ciência. Na arquitetura da construção civil, a estrutura de construção pode ser feita com concreto armado, metal em forma de trilícia e madeira. Os principais elementos são barra, elemento linear sujeito a esforços longitudinais, sejam de tração ou de compressão, segundo o seu sentido. Pode-se considerar que as vigas e os pilares são elementos barra. Viga, elemento linear sujeito a esforços de flexão, esforço transversal e torção, simultaneamente ou isoladamente. Pilar ou coluna, elemento linear usado normalmente para receber os esforços diagonais de uma edificação e transferi-los para outros elementos. Estruturas metálicas, treliças. Na engenharia de estruturas, uma treliça é uma estrutura composta por 5 ou mais unidades triangulares, construídas com elementos retos, cujas extremidades são ligadas em pontos conhecidos como nós. Forças externas e reações consideram-se de forma simplificada, aplicadas nesses mesmos nós. As formas resultantes nos vários elementos da estrutura são de tração ou compressão, devido ao fato de todas as articulações serem tratadas como rotuladas, livre rotação, e pelo fato de, como fora referido, as forças externas e reações serem aplicadas nos nós. Uma treliça planar bidimensional é uma estrutura onde todos os membros e os nós se encontram no mesmo plano, enquanto uma treliça espacional tridimensional tem membros e nós em 3 dimensões. Ao conjunto de elementos horizontais superiores, dá-se o nome de corda superior, sendo que estes se encontram normalmente em compressão. Ao conjunto de elementos horizontais inferiores, dá-se o nome de corda inferior, sendo que estes, por seu lado, se encontram em tração. A treliça é bastante utilizada na construção de barracões e área da construção civil. As estruturas de concreto são responsáveis por dar a sustentação à casa. Elas transferem o peso, carga, da construção para a fundação, que por sua vez distribuem a carga para o solo. A estrutura de concreto armado é a mais comum nas casas dos brasileiros. O concreto armado é a combinação do concreto com o aço, ou seja, cada peça da estrutura é composta por uma armação feita com barras de aço cobertas de concreto. O aço é resistente à tração, movimentos laterais, enquanto o concreto tem alta resistência à compressão, movimentos verticais. Nesse sistema, a parede não suporta nenhum peso que não seja de portas e janelas instaladas nela. Por isso, elas podem ser cortadas para a passagem de tubulações e em reformas futuras. Elas podem até ser retiradas. Neste processo construtivo, as paredes recebem o nome de alvenaria de vedação.
A estrutura de madeira pode ser utilizada em qualquer tipo de construção, exceto naquelas em que a estrutura fique exposta a intempéries, sem proteção ou em contato com o solo. A aplicação mais comum é na estrutura de edificações, pontes de estradas vicinais e estruturas de formas e cimbramentos para edifícios de concreto, nesse caso associada ao aço. Método dos nós. A resolução de treliças planas pelo método dos nós consiste em verificar o equilíbrio de cada nó da treliça, seguindo os passos. Primeiro, determinação das reações de apoio. Segundo, identificação do tipo de solução em cada barra, seja ela uma barra tracional ou uma barra comprimida. Terceiro, verificação do equilíbrio de cada nó da treliça, iniciando-se sempre os cálculos pelo nó que tenha o menor valor de incógnita. As treliças que têm elementos biarticulados podem ser definidas como isostáticas ou hiperostáticas, dependendo da sua configuração. As leis de Newton são aplicadas a uma treliça como um todo, assim como para cada nó ou elemento, como em todas as tipologias estruturais gerais, sendo necessária a verificação com o somatório e todas as forças horizontais e verticais devem ser iguais a zero. Essa análise determina a força de cada elemento, método de equilíbrio de nós. Como podemos ver na imagem, reações de apoio e forças atuantes na treliça, o ponto C tem uma força de 6 kN, onde o ponto VA e VB são reações de apoio, sendo reações para cima. HA é o esforço horizontal. Há um nó existente em cada ponto, seja ele o A, o B, o C ou o D da imagem. Tudo isso para que a estrutura permaneça em equilíbrio e não haja formação de torque. O problema proposto para aplicação é o seguinte: sendo o exemplo de uma figura semelhante ao guindaste, com barra horizontal e o peso, F1 exerce uma força para cima e F2 uma força para baixo. Tiramos o sistema de equações que refere-se a estruturas encontradas dentro do corpo do guindaste, onde nós tiramos os nós de 1 a 6 que exercem forças contra F1 e F2. Então, de acordo com essas estruturas, tiramos as matrizes, sejam elas colunas ou linhas, com a matriz F, com força F12, F13, F14, F23, F24, F25, F33, F45 e F46. E a matriz F, que é a matriz das forças verticais que resultam das forças oblíquas, F1, 0, F2, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. E uma matriz maior, que relaciona essas outras matrizes citadas. O arranjo do conjunto das variáveis é possível, pois, como Fij é igual a menos Fij, isso representará a mudança no sentido da força, não interferindo no restante do problema, uma vez que a adoção de um sentido como positivo ou negativo é um procedimento normal para a determinação de reações de apoio da vida. Por exemplo, isso acontece ao analisar uma treliça. Fij representa uma força que atua sobre o nó I, uma vez que a treliça liga os nós de I e J. Com isso, a força terá um sentido definido ao analisar a força Fij. Ela representa a força sobre J, uma vez que a treliça liga os pontos I e J, ou seja, a recíproca se mantém verdadeira. Apenas haverá uma mudança no sentido da força e da aplicação. Desta forma, as duas forças atuam sobre uma treliça de nós I e J, e terão a mesma intensidade e sentidos opostos ao analisar cada nó separadamente. Isso definirá se o elemento da treliça estará sob a ação de forças da tração ou compressão. A nível de curiosidade, esse fato é explicado pela terceira lei de Newton, que nos assegura que haverá equilíbrio entre a ação e reação em cada nó da treliça. Sobre a inversabilidade da matriz, o fato da matriz ser inversível está associado à solução do sistema linear do problema, ou seja, para que seja possível atender o requisito de que a estrutura esteja em equilíbrio e não haja forças extremas que ocasionam acelerações inapropriadas, torque, na estrutura, é necessário que a matriz ômega possua inversa, também pelo fato matemático, uma vez que o valor F é igual a F sobre ômega,
Também é representado por F igual a F vezes ômega elevado a menos 1. Ou seja, o contrário também se aplica para obter as forças internas. Esse procedimento é comum na resolução de problemas envolvendo treliças, uma vez que o objetivo é encontrar os esforços internos, os quais representam o esforço normal, eixos, que indicam o fato da estrutura em estudos estar sofrendo uma compressão ou tração. Conclusão. A álgebra linear está presente em várias situações cotidianas. Por outro lado, no nosso trabalho, fomos capazes de observar aplicações da álgebra linear na engenharia. Através do uso dos conhecimentos e teorias sobre matrizes, notamos a capacidade de obter cálculos de parâmetros desejados para cada situação particular. Neste exemplo, é possível obter o esforço mecânico em cada viga da estrutura, fazendo com que seja capaz de obter a melhor opção que traga uma resistência aceitável e precisa, sendo possível modelar e otimizar o melhor tipo de estrutura que atenda à expectativa que buscamos para a construção solicitada. Concluímos que foi de grande proveito os aprendizados obtidos na construção desse trabalho, o que irá acrescentar conhecimento para a formação dos graduandos e autores do projeto, como também dos telespectadores que irão assistir essa apresentação.